Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao novo episódio de Ser Feliz Sendo Idiota. No programa de hoje abordaremos um tema que tem a ver com liberdade. A liberdade de ser independente, a liberdade de se expressar, a liberdade de pensar, a liberdade de questionar e até de duvidar da maioria. Enfim, ser alguém livre de amarras e que se recusa a dizer amém a tudo o que o senso comum impõe como verdade absoluta. Mas antes de tudo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para participar dos próximos debates. Sem mais enrolação, vamos à vinheta. Inicio o programa com um conselho a quem visita o canal pela primeira vez. Para entender melhor o assunto que discutiremos, recomendo que veja a definição de verdade no episódio 3, clicando no card acima. Além dele, sugiro também os episódios 8, O que é senso comum, e o 9, Quem é você? O conteúdo desses programas dará a visão necessária para entender o tema de hoje. Isso posto, vamos ao que interessa. Existem filósofos e sociólogos que afirmam que o homem é produto do meio. Outros dizem que o meio é a resultante do homem que nele vive. Eu concordo com o segundo pensamento, porque nós não somos apenas mais um tijolo na parede, como diria Pink Floyd. Temos vontade, consciência e inteligência individual para decidirmos o nosso destino. A partir do momento em que se aprimora, o indivíduo cresce e percebe que só depende de si mesmo para criar oportunidades. Essa independência o livra do Estado, que é a entidade mais burocrática, pesada e corrupta já criada pela humanidade. Acreditar que o Estado ou um único governante possa mudar a sua vida para melhor é ingenuidade ou idiotice. Porém, não estamos livres do contrário. O poder político em mãos erradas é capaz de destruir décadas do futuro de uma nação. Se o meio for transformado por decreto, apenas parte da população será beneficiada com a mudança, porque o governante, assim como todo ser humano, irá implantar apenas os eventos que estão em concordância com a sua visão de mundo, sem levar em conta a verdade vivenciada por cada morador da região. Por outro lado, quando o indivíduo se transforma, baseado no próprio esforço, reforçando seus princípios, ascendendo social e profissionalmente, ele passa a servir de exemplo para o grupo, provocando em seus pares a busca pelo mesmo crescimento. E assim, ao se transformar, ele proporciona a transformação de outros, altera o seu meio e põe por terra o mito do oprimido, aquele infeliz que é vítima da sociedade. Aliás, esse tipo de mito é muito explorado pelos pais e mães dos pobres, políticos assim auto-intitulados, que exploram a faixa da população mais sofrida, aproveitando-se dela para enriquecer e mantê-la escrava da ideia de que apenas o seu grupo ideológico é capaz de propiciar dignidade e a possibilidade de prosperidade. Contudo, as suas políticas não geram a transformação prometida. Produzem apenas algumas migalhas para que o carente possa ascender o mínimo possível, assim continuará sempre dependente dos mesmos pais dos pobres. Esse tipo de político corrompe os meios de comunicação para criar narrativas, que mexem com o imaginário da sociedade, transformando falsas notícias em fatos capazes de sustentar o seu discurso populista. Na visão do cidadão ingênuo, tudo o que a imprensa divulga é a mais pura verdade, e é quase impossível para ele não acreditar na informação proferida por aquele apresentador de telejornal que há décadas é o símbolo de credibilidade da nação. Como já foi dito em outros programas, todo empreendimento criado pelo homem possui um viés, um lado, um partido. Nenhum órgão de imprensa é imparcial, apesar de fazer tudo para parecer. Por ser uma concessão, as emissoras sempre dependerão do governo instituído, seja direta ou indiretamente. O poder da mídia, de forma articulada, pode destruir a reputação de alguém, contrário aos seus interesses, ou transformar quem os favoreça em ídolos ou novos salvadores da pátria.
Porém, desde a criação das redes sociais, os meios de comunicação ganharam forte concorrência na divulgação e checagem dos fatos. Hoje em dia, as pessoas comuns conseguem desmentir a narrativa da imprensa, com publicações da própria imprensa arquivadas em algum lugar na web. Assim como os políticos que afirmam nunca ter defendido determinado projeto, são desmentidos por suas declarações em vídeo, proferidas em um passado não tão distante. Essa transparência, pluralidade e liberdade de opiniões da internet tem preocupado aqueles que querem manipular e dominar o senso comum, porque o cidadão médio cada vez mais prefere se informar na borbulhante web do que buscar a notícia na pasteurizada imprensa tradicional. Ao sentir a perda do poder da informação, o sistema cunhou o termo fake news e acena com pedidos de regulamentação da mídia e da internet, praticamente afirmando que o cidadão médio não é inteligente o suficiente para perceber o que é mentira e o que é verdade. Para eles, apenas alguém que faça parte do seu clubinho é capaz de comandar o processo e esclarecer ao povo ignorante como se dá o real conhecimento dos fatos. Contudo, entre esses iluminados, quem será o Ser Supremo, o ungido de Deus, o altamente incorruptível, imparcial e conhecedor pleno da verdade absoluta, que irá julgar as redes? Infelizmente, Jesus Cristo e a maioria dos santos não estão à disposição no momento, e com essa impossibilidade, serviremos de peões em um tabuleiro de vários interesses escusos. Como as agências de checagem podem garantir que aquela publicação é uma fake news ou uma verdade que o governo da época simplesmente quer esconder do povo? Não basta dizer "la garantia soy yo". Isso fica com cara de República Democrática das Bananas. Por quê? Apenas em países totalitários é que há o controle da informação que o povo recebe. Apenas em países totalitários as opiniões contrárias ao grupo predominante são desqualificadas ou submetidas à censura. Apenas em países totalitários os fatos reais são chamados de fake news e a história é reescrita conforme a vontade do ditador que está no poder. Apenas em países totalitários as pessoas são presas ou têm suas redes sociais desmonetizadas por divulgarem notícias que os governantes não gostariam que o povo soubesse. O sistema ou establishment, que tenta constantemente controlar o pensamento da população, é formado por políticos, empresários, jornalistas, intelectuais, juízes e outros servidores públicos. Empenham-se em toler a nossa individualidade e a nossa liberdade para sermos mais aderentes a seus interesses. Assim, o senso comum prevalece, nada muda, e os cargos que ocupam, prestígio e privilégios, são mantidos por gerações. O homem livre é dono de seus pensamentos, busca pela informação sem a manipulação do establishment. Decide baseado em todos os fatos possíveis, formando a sua verdade relativa, inclusive nos meios em que apresentam um pensamento contrário ao seu. Existe muita informação fora dos canais tradicionais, e você é inteligente o bastante para discernir a fake news do fato real. Não precisa de nenhuma agência de checagem, já que todas elas são ligadas aos mesmos órgãos de imprensa tradicionais que têm interesse na manutenção do senso comum, favorável ao sistema. A internet deu poder ao povo e querem tomá-lo de volta. Vivemos em tempos sombrios, como os imaginados nos livros 1984 de George Orwell e Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. E se abrirmos mão de tudo o que conquistamos, seremos engolidos pelo establishment e o totalitarismo baterá à nossa porta de forma nunca vista. Por isso, preserve o seu pensamento individual em detrimento ao coletivo. Tenha curiosidade, proponha-se a analisar todas as informações, mesmo aquelas que se confrontam com a sua verdade. Não seja radical, esteja pronto para mudar de opinião no momento que perceber o seu erro. E procure ser um ponto de interrogação ambulante, sem certezas nem dogmas, apenas uma pessoa inteligente que sabe diferenciar a sua verdade
da verdade e do senso comum. Bom, por hoje ficamos por aqui. Escreva nos comentários como vocês se informam no dia a dia. Também deixem sugestões e opiniões. Não esqueça de dar o seu like, inscrever-se e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E seja feliz, mesmo sendo idiota. Até mais!